Lição de número 6. Portanto, é nada. Nós vamos conversar um pouquinho aí sobre Josué. Você que está adquirindo a revista hoje, essa revista aí, as 13 lições foram escritas por mim, em um projeto nosso aqui da igreja, para que nós tenhamos o nosso material escrito por nós, com a nossa linguagem, com a nossa cara, com uma teologia bíblica, 100% bíblica, e que nos abençoa aqui de maneira gloriosa. Dá uma outra orientação. Procura dar uma olhadinha se você está sentado onde tem um X. Se vocês são da mesma família, não tem problema sentar juntos, não. Se são de família diferente, é importante que vocês sentem onde está o X aí, porque aí você vai sentar no lugar certinho, tá bom? Vamos lá. Vamos ler juntos aqui? Cadê o microfone do irmão Marcos? Ali, ó. Vamos todos juntos? 1, 2, 3 e... Josué, o sucessor de Moisés, foi o líder determinante que conquistou muitas batalhas e conduziu os israelitas à entrada da terra prometida. O que foi aí? Tá pegando? Volta um para mim. Essa é a aplicação do nosso texto. Nosso texto áureo. Vamos lá. Vamos juntos? Não se apartes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. O que acontece? Quando o Senhor Deus nos chama para um propósito, quando o Senhor Deus nos chama para uma obra, para uma empreitada, o Senhor nos chama e o Senhor estabelece para nós qual vai ser o norte que nós vamos seguir, por qual caminho nós vamos passar. E o Senhor está dizendo para Josué aqui o seguinte, presta atenção, Josué, não deixe de guardar, não deixe de observar o livro desta lei, para nós aqui a Bíblia. Jesus disse assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, o que vai acontecer com ele? Do seu interior fluirá rios de águas vivas. Quando Jesus fala, quem crê em mim, como diz as Escrituras, o que é que ele está estabelecendo? Ele está estabelecendo a possibilidade de que alguém crê nele de outra maneira, que não da maneira das Escrituras. A nossa fé em Cristo, ela é firmada nas Escrituras. João, capítulo 15, versículo 7, é nessa hora que você tem uma caneta para você poder fazer os acréscimos aí na sua revista. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 7, Jesus disse assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. Jesus não disse, olha, se o profeta falar, vai acontecer. Ele não disse isso. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. Então, a base de todo chamado, querido, é as Escrituras. Se você voltar no Salmo 1, o Salmo 1 vai dizer que você é bem-aventurado, meditando na lei do Senhor de dia e de noite. A título só de orientação, o que tem povoado a sua mente? Que tipo de pensamento tem povoado a sua mente? Aprenda algo que eu já tenho dito aqui outras vezes, em outras ministrações. Tanto Deus quanto Satanás estão disputando em nós a mesma coisa. Tanto Deus quanto Satanás
estão disputando em nós os nossos pensamentos. Aquele que for dono dos nossos pensamentos será dono da nossa vontade. Pode publicar lá nas suas redes sociais essa frase. Aquele que for dono dos seus pensamentos será também dono das suas vontades. Querido, em nome de Jesus, permita que a palavra de Deus povoe os seus pensamentos. Permita que a palavra de Deus ganhe espaço nos seus pensamentos. Nelson Ned escreveu uma música que dizia o seguinte: o meu primeiro pensamento ao despertar é para ti, Senhor Jesus. Todo amor que eu trago no meu coração é para ti, Senhor Jesus. E o primeiro obrigado que eu falar, e toda lágrima de amor que eu chorar, e o melhor de mim que eu possa dar, é para ti, Senhor Jesus. A ideia aqui é que o Senhor Jesus, Ele é o primeiro. Hoje de manhã, eu falei aqui sobre a 7ª carta à igreja, lá do Apocalipse, que é Laodiceia, e o Senhor Jesus bate na porta dizendo: ó, estou do lado de fora, hein? Aquela linguagem bem mineirês, né? Jesus ficou trancado para fora. Mineiro fala assim: fiquei trancado para fora. Geralmente quem fica trancado fica para dentro, mas enfim. Jesus ficou lá de fora. Ali não é o coração, ali é a porta da igreja. O que coloca Jesus para fora? O que deixa Jesus de fora? É quando ele não é a prioridade. Querido, simples para você entender. O Senhor Jesus é extremamente sistemático. Ele não aceita o segundo lugar. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. O segundo lugar não serve para ele. O segundo lugar não cabe. Ele quer ser Senhor da sua vida. Amém? Ele quer ser Senhor dos seus pensamentos, porque se ele for Senhor dos seus pensamentos, ele será Senhor da sua vontade. Então, a base do chamado aqui é o livro da lei. Tá bom? Vamos lá para o texto aí, que está na sua revista, você que está sem revista, por favor, então acompanhe na Bíblia. Josué capítulo 1, versículo 1, até o verso 7, e depois o verso 15. Eu vou ler os números ímpares e vocês vão ler os números pares, tá bom? Você que ainda não adquiriu a revista, mas quiser, só aproximar da livraria lá, Joab vai te atender lá, tá bom? Para você acompanhar na revista aí. Então vamos lá. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo o que, gente? Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. É vocês mesmo, vamos lá? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha para cá, por favor. Da lei do Senhor, não te desvies para a direita e nem para a esquerda. Porque se assim você fizer, se você observar a lei do Senhor sem se desviar, você será bem-sucedido. Quando o Senhor Deus fez o jardim do Éden, está lá em Gênesis, e Ele coloca Adão e sua mulher no jardim do Éden, a serpente, ela vem e ela fala o seguinte:
para a mulher. Como foi que Deus falou mesmo? Que vocês não podem comer? A mulher disse, Deus disse que nós não podemos comer, nós não podemos tocar, porque no dia que a gente comer, nós vamos morrer. Aí a serpente disse assim, não é bem assim não. Se vocês comerem, vocês vão ficar iguais a Deus. E tem outra coisa, é certamente que não morrereis. Eva toma a decisão de comer, e ela dá para Adão, que também come. Presta atenção. Deus deu uma palavra para Adão. A serpente vem e apresenta uma outra proposta. E eles acham a proposta da serpente melhor do que a proposta do Senhor. Porque a proposta do Senhor contemplava, a proposta da serpente contemplava ser igual a Deus. Querido, a proposta para o pecado, ela é uma proposta que sempre lhe será apresentada com vantagens. Se for Jesus, pode atender, gente. Problema não. Então, a proposta para o pecado é sempre uma proposta que mostra vantagens. Que é isso, rapaz? É uma chance, é a oportunidade da vida. Se você fizer isso aí, ninguém fica sabendo e você sai como esperto. Você é esperto o suficiente para fazer tudo assim, tranquilo, debaixo dos panos, sem ninguém ficar sabendo de nada. Essa é a proposta. Só que depois que a pessoa cai, aí quem fez a proposta rapa fora. Entende? Então, o Senhor está falando, você tem uma palavra, você tem uma instrução, não saia da instrução que Deus te deu. Siga na instrução que Deus te deu. O Senhor Deus falou para Abraão que daria a ele um filho. Sara, a esposa de Abraão, ouviu. Ela disse, olha, eu já estou assim, passado de idade, você também está. Está aqui a nossa empregada, Agar, nossa escrava. Tem um filho com ela. Abraão disse, já que está falando, né? Mulher sempre tem razão. Aí ele teve um filho com Agar. Esse filho de Agar recebeu o nome de Ismael. Aí depois Sara também teve um filho, recebeu o nome de Israel. Esse erro de Abraão está dando problema até hoje. Está lá a briga entre judeus e árabes. Os árabes são descendentes de Ismael, e judeus descendentes de Isaac. Estão brigando até hoje. Porque alguém decidiu não acreditar no que Deus estava falando, e ao contrário disso, dá um empurrão. Essa palavra que eu vou dizer agora é uma resposta para a oração de alguns que estão aqui. Toda porta que você precisa forçar para entrar, não é a porta que Deus tem para você. Sabe por quê? A porta que Ele tem para você, Ele mesmo vai abrir. Presta atenção. A porta que Deus tem para você, Ele não vai lhe apresentar fechada, dizendo, mete o pé agora. Não. Pode derrubar. Não. A porta que Deus tem para você, Ele vai abrir a porta e você vai passar, porque a porta que Ele tem para você, Ele apresentará para você como porta aberta. Tem que forçar, tem que fazer um conchavo, tem que ser... Não é a porta de Deus. Tem que fazer uma força para poder abrir. Não é a porta de Deus. A porta de Deus é uma porta que se lhe apresentará como? Como, gente? Aberta.
Essa é a porta de Deus. Verso 15 aí da revista. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa faremos o quê? Serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué fala isso aqui, ele não está dando uma palavra profética. Ele está falando que ele e a casa dele já fizeram uma escolha. Olha, se você não quer servir a Deus, eu respeito, é sua opinião. Agora, eu e a minha casa já tomamos a nossa decisão. Nós vamos servir ao Senhor. Quantos aqui já tomaram essa decisão? Nossa casa servirá ao Senhor. Essa é a nossa escolha. Amém, querido? Qual que é a nossa meta específica? Entender como foi o processo de treinamento de Josué, para se tornar líder, conhecer as principais conquistas de Israel sob a liderança de Josué, pontuar como a influência da liderança de Josué motivou a fé de outras pessoas. Entender o processo, conhecer os princípios e pontuar a influência, tá bom? Aí na sua revista, na palavra introdutória, lá no último parágrafo, um parágrafo bem curtinho, está escrito assim: Deus tem sempre um recomeço para nós, diga amém. É vontade dele que recomecemos sempre que necessário. Olha para mim, você não está perdido, ainda que você tenha falhado em alguma situação, ainda que você tenha abandonado o processo no meio do caminho, Deus tem um recomeço para você. Pastor, quando será o meu recomeço? Na hora que você quiser, pode ser hoje o caso. Você precisa querer, quando você quer, Deus recomeça com você. Olha só, as pessoas desistem das pessoas, umas das outras, a família desiste, o marido desiste, a esposa desiste, todo mundo desiste. Deus não desiste de ninguém. Amém, querido? Deus não desiste de você, diga amém. Deus tem um recomeço para você, só que você tem que querer. Tem gente pensando que Deus vai ficar na cola dele uma vida toda. Não é bem assim, não. A Bíblia diz que o Senhor falou para Samuel assim: Samuel, vai lá na casa de Jessé, tem um rapaz lá que eu vou escolher para ser rei em Israel. O Senhor disse: Senhor, mas vem cá. Aí Samuel falou: Senhor, e Saul? Ele falou: não fala comigo mais nisso, não. Até quando o meu espírito vai contender com Saul? Diz mais a Bíblia: não endureçais o vosso coração, se oudes ouvides a voz do Espírito. O Espírito Santo está falando conosco aqui nessa noite. Então não endureça o seu coração, abra o seu coração. Abra o seu coração para ouvir a voz de Deus. Deus está falando com você aqui. Amém? Esse é o tempo do seu recomeço. Vamos recomeçar. Vamos levantar a cabeça. Ah, mas eu falhei. Vamos levantar a cabeça. Ah, mas eu caí. É hora de se reerguer. Esse é o seu momento, esse é o seu dia, para a glória do nome do Senhor. Aí na revista, está escrito assim: o chamado de Josué. Em primeiro lugar, Josué, o escravo. Ele nasceu escravo no Egito. Seu nome era Oséias, que significa salvação. Posteriormente foi mudado por Moisés para Josué, que significa Jeová é a salvação. Olha só, esse Josué aqui, ele nasce na terra do Egito, quando o povo de Israel era escravo na terra do Egito. Portanto, ele nasceu escravo. Ele nasceu na condição de escravo. Primeira coisa que eu quero ensinar para vocês aqui, ou compartilhar com vocês, se assim você prefere, é o seguinte: não importa em qual condição você nasceu, se você der crédito ao chamado do Senhor, é isso que fará toda a diferença na sua vida.
Havia um homem que fez a oração mais curta da Bíblia. Foi Jabes. Jabes, ele faz parte de uma lista de 42 nomes. Mas quando chega no nome dele, o texto faz uma pausa. E o texto fala assim: e Jabes foi mais excelente do que todos os seus irmãos, porque Jabes orou a Deus e pediu para que o Senhor alargasse as suas fronteiras. Deixa eu falar um negócio: não importa de qual família você veio, não importa quais as coangas que tinha lá, aqui só para nós, irmãos, só para nós aqui e para quem vai assistir a filmagem depois, toda a família tem algumas coisas das quais nós não nos orgulhamos. Ou na sua não? Não, na minha tudo só tem história boa, só coisa bonita, é assim? Não, filho. Todas as famílias têm algumas coisas das quais nós não nos orgulhamos. Algumas têm coisas das quais você está lutando para esquecer. E o Senhor está falando com você. Josué nasceu escravo, mas Deus o chamou para uma grande obra. Não importa que tipo de coisas, que tipo de histórias existe na sua família, de onde você descende, uma coisa importa: é hora de ouvir a voz de Deus e de ser conduzido pela voz de Deus. Segunda questão aí sobre Josué. Josué, ele se tornou soldado, ele possuía muita aptidão para a batalha. Seu primeiro confronto foi contra os amalequitas, que atacaram o povo de Israel 2 meses após saírem do Egito. Embora ele não tivesse conhecimento, a batalha contra Amaleque foi um grande teste para provar sua fé, para vencer as batalhas ainda maiores que ele enfrentaria. Olha só, faça de cada ocasião uma grande ocasião, pois você nunca sabe quando alguém pode estar medindo você para algo maior. Irmãos, eu escuto muito essa fala aqui. Porque eu não estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu não estou vivendo o melhor momento da minha vida. Em partes, eu até compreendo essa fala, mas eu quero animar o seu coração lhe dizendo o seguinte: não importa qual momento da sua vida você está vivendo, esse momento pode ser especial. Se você viver com intensidade e antenado naquilo que Deus pode te ensinar neste momento. Em momentos de dificuldade, em momentos de guerra, Deus também nos ensina, irmãos. Diga amém. Em momentos de batalha, Deus nos ensina. Em momentos de confronto, Deus nos ensina. Existem momentos que Deus permite você passar por algumas batalhas para te conduzir para onde o Senhor quer que você esteja. Ou seja, para o centro da vontade dEle. Não faça dos momentos de guerra um momento de terror. Faça dos momentos de guerra um momento de dependência de Deus. Dependa de Deus. Amém? Tem uma senhora que me compartilhou, ela está sentada me ouvindo aqui, que ela fez do closet dela, da casa dela, o quarto de guerra. Aí entrava lá dentro do guarda-roupa, no meio das roupas, e agachava lá, e ficava lá, no seu tempo de oração e de clamor. Era um tempo muito difícil, mas naquele tempo a mão de Deus se manifestou. Olha para mim aqui, Deus está falando com alguns de nós aqui. Esse tempo que você está vivendo pode ser um tempo de guerra, mas fique sabendo, esse é um tempo muito especial. Você vai crescer muito nesse tempo. Você vai ver a mão de Deus trabalhando em seu favor nesse tempo. Você vai ver o favor de Deus te alcançando nesse tempo. E você vai chegar em um lugar em que você vai galgar lugares maiores, mais altos, mais elevados. E você não vai chegar lá à toa. Foi esse tempo de guerra que te preparou para chegar lá.
Diga amém. Vou te dar uma palavra também aqui para você guardar. Não existe, queridos, cair de paraquedas, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus. Existe uma história. Quando você vê alguém crescendo, prosperando, sendo abençoado, não diga a essa pessoa assim: ó, fulano, está numa boa, hein? Faça a seguinte pergunta: me conta a sua história. Como que foi para chegar até aqui? Até nesse ponto aqui. Está entendendo, querido? Josué se tornou líder, mas antes disso ele foi o que primeiro? Escravo, depois? E terceiro, está na sua revista aí, ó. Depois, o adorador. Vamos ler juntos? Vamos ler com o Marcos ali, todo mundo acompanhando Marcos. 1, 2, 3 e... Os segredos da vitória de Josué não estavam em sua espada. Ele era submisso à palavra de Deus e também ao Deus da palavra. Durante a jornada do povo de Deus pelo deserto, Moisés tinha uma tenda fora do acampamento. Ali Moisés encontrava-se com Deus e cabia a Josué ficar à porta da tenda. Espera aí. Escuta só, eu vou te explicar isso aqui. Havia uma tenda que chamava a tenda do encontro. Era a tenda de Moisés e Deus. É exatamente aqui, nessa tenda, é que nasce a palavra Shekinah. A palavra Shekinah não significa a glória de Deus. A glória de Deus remete-se à palavra kavod, lá no hebraico. Kavod, não é kavod, não, é kavod. Isso é glória de Deus. Shekinah significa tenda. Na tenda, a glória de Deus vinha. Dava-se a essa tenda o nome de Shekinah. Então, se a gente cantar derrame a tua Shekinah, nós estamos cantando derrame a sua tenda. E aí, de fato, não conseguiríamos ficar de pé. Porque um tanto de tenda caindo na nossa cabeça, de fato, nós não conseguiríamos ficar de pé. Né? Então, aqui, e a gente cantava, né? Derrama a tua Shekinah. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! A palavra que se trata da glória de Deus no Antigo Testamento é kavod. Bem como, irmãos, bem como lá no Novo Testamento dava-se o nome, as reuniões, dava-se o nome de eclésia. Mas no Antigo Testamento, a palavra era outra. A palavra que dizia-se para a reunião do povo de Deus era kahal. Kahal. Essa era a reunião do povo de Deus. Enquanto a kahal só se referia ao povo de Deus, a eclésia se referia a qualquer outra reunião. Então tem uma reunião, tem uma assembleia, então era eclésia. Voltando para onde eu estava, não me perdi. Enquanto Moisés estava dentro da tenda com Deus, Josué ficava na porta. Presta atenção nisso. Deus estava preparando Josué. Ele ficava ali, e eu penso que Moisés não entrava naquela tenda e ficava lá dentro 10 minutos, irmãos. Penso que não. Eu penso que Moisés entrava naquela tenda, havia dias que ele entrava de manhã e só saía à noite, havia um tempo que ele ficava lá 2 dias lá dentro, ele e Deus, e Josué na porta. Por que Josué ficava na porta? Porque o coração de Josué também ardia por aquela presença gloriosa que estava dentro da tenda. O que faz seu coração bater mais forte? O que faz seu coração assim realmente disparar? Estou falando em relação às coisas de Deus.
Ah, pastor, quando o profeta vem rodando e põe a mão na minha cabeça, aí meu coração dispara. Sua experiência, querido. Ah, quando eu escuto um louvor assim, aí... Mas Josué, ele tinha esse coração voltado para Deus quando ele ficava na porta da tenda. Ele sabia que Deus estava ali dentro junto com Moisés. E Deus estava preparando Josué para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Olha só, Deus quer que você fique, querido, na presença dele. Te dar um conselho aqui pastoral: gaste mais tempo com Deus. Gaste mais tempo com Deus. Procure aumentar o seu tempo de devocional. Fique mais tempo com o Senhor. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Muito bem. Vamos lá então. Josué, o espia. Aí, amado, esse Josué, o espia, ele foi enviado, Números capítulo 13, ele foi enviado para espiar a terra. Josué, Calebe e mais 10. Foram 12. As tribos de Israel eram 12. Então foi um de cada tribo. E para representar a sua tribo foi Josué. Os homens foram na terra e eles voltaram com as seguintes informações: olha, gente, a terra é muito boa. A terra é uma bênção, do jeito que Deus falou, é terra que manda leite e mel, mas tem gigante lá. Eles vão nos rasgar igual rasga pão. E o povo ficou desesperado, porque o relatório era esse. Josué pediu silêncio ao povo, fez o povo calar e disse: povo de Deus, presta atenção, Deus falou que vai nos dar a terra, o que eles falaram é verdade, a terra tem gigante, mas nós vamos os rasgar e comer igual com pão, porque o Senhor falou conosco que a terra é nossa. Os 10 disseram, eles olhavam para nós e nos viam como gafanhotos. Josué disse, nós olhamos para eles e nós os vimos como gafanhotos. A grande diferença na vida não é como as pessoas te enxergam, é como você se enxerga. Como as pessoas te enxergam é muito importante, mas é menos importante do que a maneira como você se enxerga. Porque as pessoas te enxergam e elas pensam que sabem alguma coisa de você. Ao contrário de você mesmo, que sabe realmente de você. Ou pelo menos deveria saber. Então Josué é esse espia. Josué, aí no ponto 5. Josué, o sucessor, nós vamos ler, pastor Marcos, apenas a última frase aí, o pastor do louvor. O povo de Deus de hoje deve reconhecer seus líderes levantados por Deus e dar-lhes o respeito que lhes é devido como servos do Senhor. Põe esse texto para nós aí. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e verso 13. Irmãos, quando nós olhamos para um homem de Deus, nós temos que ter em mente que esse homem de Deus foi Deus quem levantou. E a Bíblia nos traz a seguinte recomendação: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Verso 13. Tenham essas pessoas em máxima por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Aqui está falando sobre consideração com aqueles que os pastoreiam, que os lidera. Teve um pastor nosso, já idoso, eles começaram a reformar todo o templo, aí reformaram todo o templo, aí trocaram as bancadas, trocaram o som, trocaram tudo, ficou um templo novinho, lindo. Na primeira reunião de membros, um membro
totalmente desconectado, ele levanta e fala: gente, eu queria fazer uma proposta. Já que nós temos com um templo novo, eu acho que é hora também de ter um pastor novo, né? E naquela mesma assembleia, o pastor recebeu a sua carta de exoneração. O texto aqui está nos recomendando a não fazer isso. Tratar com apreço, tratar com carinho, tratar com amor aqueles que nos pastoreiam, a fim de que a vida deles se torne mais fácil. Não é legislar em causa própria, não. Essa tarefa de pastor é magnífica, mas ela é desafiadora. Se o pastor anda num carro ruim, ele é um mau administrador. Se ele anda num carro bom, ele está roubando. Se o pastor chega com a roupa muito ruim, está envergonhando a igreja, andando desse jeito. Se chega com a roupinha melhor, envergonha a igreja, parecendo com roupa nova todo dia. A Bíblia está falando para você não fazer isso. A Bíblia está te recomendando a tratar. Não estou falando de mim, não. Estou falando daqueles que vos pastoreiam. Com carinho, com apreço, com amor. Nem vou citar o que Paulo disse em Gálatas. Aquele que é instruído na palavra. Bom, deixa para lá, vamos voltar aqui. Resenha do tópico 1. Está lá em Gálatas, tá? Josué, vamos ler juntos? Josué foi preparado ao longo da jornada de Israel pelo deserto para suceder o grande líder no exército. Na caminhada pelo deserto, Deus sempre vai preparar você. Amém? Na caminhada pelo deserto, Deus vai melhorar você. Diga: o meu deserto não tem a intenção de matar-me. Diga: o meu deserto tem a intenção de fazer de mim alguém melhor. Isso, glória a Deus. Seu deserto quer fazer de você alguém melhor. Não vou citar Gálatas não, pode ser que escandalize alguém. Vamos lá. As conquistas de Josué. Aqui, algumas conquistas principais de Josué. Ele venceu os amalequitas. Os filhos de Amaleque atacaram sem motivos o povo de Deus, e isso acendeu a ira de Deus contra eles. Então o Senhor abençoou Josué e ele venceu os amalequitas. Ele atravessou o Jordão. Olha para cá, por favor, irmãos. Tanto o Mar Vermelho, que Deus usou Moisés e abriu, quanto o Jordão, que Deus usou Josué e abriu, o povo passou a pés enxutos. O povo não passou no barro, o povo passou a pés enxutos. A Bíblia diz que quanto ao Jordão, a água, o Senhor reteve a água, e a água entornou para as beiradas. É assim que está lá na Bíblia. Mas o povo passou a pé enxuto. E o Senhor mandou que Josué mandou que o povo pegasse cada um, representante de uma tribo, pegasse uma pedra, e ele ergueu um altar de 12 pedras, derramou azeite sobre ela, e disse: este aqui vai ser o marco desse dia em que Deus nos abençoou, e nós atravessamos o Jordão a pés enxuto. Pare suas mãos assim, eu vou te dar uma palavra agora. Escreva bem e guarde bem o que eu vou te falar agora. As cicatrizes que você carrega, das batalhas que você venceu, são altares que glorificam o nome de Deus e te faz lembrar o quanto Deus te abençoou. Vou dar a palavra agora. Deus coloca no meu espírito, eu quero te entregar agora. O Senhor te fará atravessar por lugares que você não está acreditando que vai dar conta, mas você vai atravessar, e o Senhor te honrará de maneira extraordinária. Só nunca esqueça de erguer um altar diante do Senhor. Erga altares, altares que glorifiquem a Deus, altares onde o azeite vai ser derramado. Alguma pergunta, gente? Comentários? Não?
Porque na escola bíblica você pode falar, viu? Pode falar, pode perguntar, pode acrescentar, a escola funciona assim. Ok? Fale agora ou fale para sempre. Então vamos lá. Ele destruiu a cidade de Jericó, entre outras conquistas que Josué obteve. Passa para mim aí, filho. Resenha, tópico 2. Vamos lá. Josué foi um líder de muitas vitórias na jornada pelo deserto e na conquista da terra prometida. Volte para a sua revista, por favor. A fé de Josué, irmãos, a fé de Josué, ela vai trazer para nós 4 lições, e eu aqui vou terminar a ministração dessa lição de hoje com essas 4 lições aqui. Primeira lição, uma fé corajosa. Explicar para vocês aqui. Existem 2 coisas que são diferentes: ousadia e fé. Tem gente que tem fé, ele acredita, mas na hora de tocar nas águas, ele não tem ousadia. A fé de Josué era uma fé corajosa, uma fé que era exercida com coragem. Que tipo de coragem é essa? A coragem de estabelecer o reino de Deus e a vontade de Deus. Por exemplo, existem 3 tipos de fé. É bom que você anote isso aí. Eu vou citá-las rapidamente aqui. Existe uma fé que é chamada fé intelectual. Fé intelectual é quando você lê nos livros de história que a princesa Isabel existiu, aí você acredita. Você está lendo o livro. Você nunca falou com ela, mas você leu no livro e acreditou. Você lê que Dom Pedro Alves Cabral existiu, Cristóvão Colombo existiu. Aí você lê lá e acredita, embora você nunca esteve com eles. Essa fé não te salva. Você lê que Jesus existiu e acredita. Essa fé não te salva. Chama-se fé intelectual. Existe uma outra fé que chama-se fé temporal. É a fé exercida para um tempo específico. Muitos milagres de Jesus, você vai encontrar Jesus terminando o milagre com a seguinte frase: vai em paz, a tua fé te curou. É a fé para aquele tempo. David vai fazer uma viagem, aí David vai, pede os colegas dele ali: orem por mim aqui, porque eu vou a Belo Horizonte, né? Então orem por mim para que Deus me guarde. Foi e voltou. Precisa orar de novo? Não. Já foi, já voltou. A fé que eles exerceram foi uma fé para aquele momento. Agora existe uma outra fé que chama-se fé salvadora. Tem gente que tem fé de que Jesus existiu e essa fé não salva. Tem gente que tem fé para ser curado, essa fé também não salva. Agora, a fé que salva é quando eu creio que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e voltará por mim. Quando eu deposito em Jesus a minha confiança para a vida eterna. Isso chama-se fé salvadora. A fé de Josué era uma fé corajosa, era uma fé, o que mais que está escrito aí? Salvadora. E era uma fé o quê? Preocupada com os outros. Olha para cá. Presta atenção. Eu expliquei aqui um dia desse o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz que nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Eu não preciso praticar boas obras para ser salvo. Mas uma vez que eu sou salvo, eu tenho o dever de praticar boas obras. Essa fé egoísta não é a fé que agrada a Deus. Essa fé que só abençoa a mim,
não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé que a bênção chega até a mim, mas respinga também em quem está em minha volta. É essa fé que agrada a Deus. Uma perguntinha: as pessoas com quem você convive têm sido abençoadas por meio da sua fé? Sim ou não? Ou a sua fé é a fé do gato pidão? Só pede para você? Não. A Bíblia diz que Deus abençoou o Egito por causa de José. A Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Labão e prosperou a casa de Labão por causa de Jacó. Amém? E a história vai dizer que as pessoas que estavam em sua volta foram todas abençoadas. Amém? É isso. Então essa era a fé de Josué. E era uma fé, número 4 aí, pactual. Vamos lá. Os espias instruíram a Raabe que colocasse um cordão escarlate do lado de fora da janela, o que lhes serviria como sinal para que ela e sua família fossem salvos. É importante observar que ela e sua família foram salvos pela fé em Deus e não por aquele cordão. Os espias saíram da casa de Raabe e contaram a Josué e a todo o exército de Israel, o que lhes encheu o coração de esperança. Quando Josué e seu exército tomaram Jericó, encontraram Raabe e sua família reunidos dentro de casa e os salvaram do julgamento. Vamos lá. Esta Raabe aqui era uma prostituta que morava no muro da cidade. Os espias que foram para conhecer a terra, enviados por Josué a Jericó, eles foram acolhidos na casa dela para não serem mortos. E eles fizeram um pacto com ela: nós vamos invadir a cidade, mas nós vamos resguardar a sua casa. E ela diz: como que vai ser isso? Como que vão saber onde é a minha casa? Você vai pendurar um cordão aqui de escarlate. Os soldados vão entrar, quando vê o cordão de escarlate aqui, vão saber que essa casa aqui tem que ser poupada. Vocês ficam dentro de casa, fica quieto. Eles saíram, contaram para Josué, que era o líder, e ele firmou esse pacto. A nossa fé, irmãos, ela tem que nos levar a construir e a honrar alianças que glorifiquem o nome de Deus. Uma fé em que não nos leva para a construção de alianças em Deus com outras pessoas é uma fé duvidosa, porque Deus não é um Deus de um homem só, Ele é um Deus de milhares. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ler apenas aqui a resenha do tópico 3, vamos lá? As conquistas. Josué, tornaram-se notícias nas cidades e nações vizinhas. Por certo, admirada por tudo que tinha ouvido falar de Josué, Raabe decidiu esconder os seus espias. Então aqui, as conquistas dele ficaram conhecidas. E para a gente concluir, a expressão ser forte e corajoso aparece 6 vezes no capítulo 1 de Josué. Se quisermos vencer nossos inimigos e nos apossar das promessas do Senhor para a nossa vida e família, é necessário que nos fortaleçamos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude e que a vida de Josué seja uma inspiração para nós, para a glória.